Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Olá, pessoal. Eu sou a enfermeira Liane, trabalho no Hospital Universitário no Banco de Leite Humano, tá? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a coleta e armazenamento do leite humano em domicílio. E aí vem a primeira pergunta, né? Como que eu devo preparar esse frasco para a doação de leite humano ou para armazenamento do seu leite em domicílio? Primeira coisa que a gente vai ter que escolher vai ser o frasco adequado. E como é essa escolha do frasco? O frasco adequado ele tem que ser pote de vidro, boca larga, tampa de plástico, tá? Porque tem muita gente que quer fazer com aquela tampa metálica, como aquele frasco de azeitona, só que infelizmente não pode. A tampa tem que ser de plástico. E qual é um tipo de frasco que é semelhante ao adequado para armazenamento desse leite? É tipo aquele de café solúvel, tá bom? E aí, depois que você vai pegar esse pote de café solúvel, você vai ter que fazer a higienização desse pote. Como é essa higienização? Você vai retirar os rótulos, o papel que fica dentro da tampa e vai lavar bem com água e sabão. Ainda sobre esse preparo dos frascos, a gente vai pegar esse frasco que a gente retirou os rótulos, que nós retiramos o plástico que fica no interior da tampa e que nós higienizamos com água e sabão, a gente vai colocá-lo dentro de uma panela e colocar na água. E vamos ferver por 15 minutos, sendo que a gente vai conferir os 15 minutos a partir do momento que iniciar a fervura, certo? Depois que ferveu durante 15 minutos o frasco e a tampa, nós vamos pegar um pano, uma fralda, vamos botar numa bancada e a gente vai colocar o frasco e a tampa para escorrer nesse pano limpo, tá bom? Lembrando que sempre a gente tem que conservar o interior desse frasco, a gente tem que deixá-lo estéril, tá certo? Onde o leite entrará em contato, ele sempre tem que estar estéril. Então, nós não podemos triscar nem passar um pano por dentro desse frasco. A gente vai emborcar tanto a tampa quanto o frasco de vidro nesse pano limpo, numa bancada, e vamos deixar escorrer. Depois que nós higienizamos o frasco, aí depois que você fez aquela higiene do frasco, a gente vai tampar, depois que estiver bem sequinho, você vai guardar dentro de uma Tupperware, certo? O ideal, quando você for fazer essa higienização do frasco, que você faça de vários frascos, porque a gente vai gastar energia, a gente vai gastar gás, vai gastar equipamentos para você fazer esse processo de esterilização desse frasco. Então, a gente orienta que vocês reúnam vários frascos e façam de uma vez a higienização desses frascos que vocês irão coletar o leite materno. Depois que a gente já está com o frasco higienizado, já está todo esterilizadinho, a gente vai ter que passar para a nossa higiene pessoal. Existe todo um protocolo de controle de qualidade do leite humano que é necessário que essa mãe, que ela vai ser doadora ou que ela vai armazenar o leite para seu filho na sua casa, que ela precisa cumprir. Por que que existe todo esse critério? Porque o leite humano é um alimento muito perecível. Quando eu falo que ele é perecível, quer dizer que ele contamina muito fácil. Então, a gente tem que seguir todo esse protocolo que a gente está explicando aqui, certo? E aí, a gente vai ver como é essa higiene pessoal. Aí, primeira coisa, a gente vai ter que usar uma touca ou uma fralda. Você vai ter que cobrir os cabelos, tá? Para evitar que caia cabelo no momento da coleta. Você vai usar uma fralda ou uma máscara, que hoje em dia todo mundo tem máscara por conta da pandemia que nós estamos vivenciando, tá? Para não cair gotículas salivares no momento que você está realizando a coleta desse leite humano. Aí, em seguida, você vai lavar as mãos até a altura do cotovelo com água e sabão, seguindo todo aquele critério que nós aprendemos bem nesse decorrer da pandemia que a gente tem, como é que a gente deve fazer a higienização correta das mãos. Aí, a mama, nós vamos lavar apenas com água, não precisa passar água e sabão.
Em seguida, vamos secar as mãos e as mamas com uma toalha limpa. E aí, vamos escolher um local adequado para a retirada desse leite, tá? E qual é o local adequado? Por que tal local a gente tem que escolher para fazer a retirada do leite materno? Como eu falei anteriormente, o leite humano, ele é de muito fácil contaminação e ele é muito perecível, ele perde muito rápido. Então, se cair uma poeira, se estiver ventando no local onde você vai fazer a coleta e vier uma poeirazinha e cair dentro desse leite, ele já não vai servir para o seu bebê, tá? E aí a gente tem que ter um ambiente calmo, confortável, limpo e tranquilo. Principalmente nesse momento a gente tem que fechar todas as janelas, né, toda a corrente de ar onde você vai fazer a retirada desse leite. Aí você vai pegar uma bancada, vai forrar com um pano limpo e lá você vai colocar o frasco e a tampa, tá bom? Sempre, e no momento que você vai fazer a retirada desse leite materno, você tem que evitar conversar durante esse procedimento. Então, a gente está vendo que existe todo um rigor que você deve seguir e isso faz parte do controle de qualidade desse leite humano. E aí a gente vem, como que a gente vai retirar esse leite da mama? Primeiramente, você vai massagear as mamas com as pontas dos dedos, fazendo movimentos circulares no sentido da parte escura, que nós chamamos de areola, para o corpo da mama, para o corpo, certo? Depois você vai colocar o polegar acima da linha em que acaba a areola e colocar o dedo indicador abaixo da areola, certo? O indicador e o médio, tá? Então, o polegar e o indicador e o médio nas extremidades da areola para poder fazer a extração manual. E aí você vai firmar esses dedos na posição que nós já falamos, nós vamos empurrar para trás na direção do corpo para ir fazendo esse movimento para apertar o polegar contra os dedos até sair o leite. Sendo que, nesse primeiro jato que sair da sua mama, você vai ter que desprezá-lo. Por que nós temos que desprezá-lo? Para fazer a limpeza dos ductos, né? De onde são os canalículos que saem o leite materno. Então, você tem que desprezar esses primeiros jatos, tá? Aí, em seguida, você vai abrir o frasco, colocar a tampa sobre a mesa forrada com um pano limpo, que a gente já colocou na bancada, com a abertura para cima. Nunca devemos tocar no interior da tampa, nem do interior do frasco, para nós preservarmos aquele frasco de maneira estéril. E aí a gente vai retirar o leite da mama, posicionando o frasco debaixo da areola, e aí você vai fazer o movimento. Após você terminar a coleta, você feche bem o frasco, identifique a data e a hora da coleta desse frasco. E aí, por que nós temos, né, que colocar a data e a hora da coleta desse frasco? Porque existe um prazo de validade, certo? E aí vocês devem perguntar também, depois que eu fizer essa coleta, para onde eu devo levar esse leite coletado? Para o freezer, tá? Que é o local onde a gente vai ter a durabilidade maior desse leite humano, tá? A conservação maior desse leite humano. E aí no freezer, né? Na geladeira, agora a gente vai falar um pouco dessa conservação desse leite humano. Na geladeira, esse leite cru, que é o leite que sai direto da sua mama, seguindo todo esse protocolo que eu já falei anteriormente, ele tem validade de 12 horas. Ele pasteurizado, degelado, ele tem validade de 24 horas. O que é um leite pasteurizado? O leite pasteurizado é aquele leite que passou por um processo de esterilização. Não é esterilização, tá, gente? Mas é como vocês podem entender melhor. Ele vai eliminar 99,9% de todos os micro-organismos que o leite materno possa ter. E ele passa por um processo bem criterioso, ele passa por análises laboratoriais, microbiológicas. Então, ele tem todo uma rigorosidade que é traçada pela rede global de bancos de leites humanos, tá? E aí esse leite que passa por todo esse processo de controle de qualidade, desde a coleta até a distribuição, que ele é pasteurizado, ele já tem uma durabilidade maior. Ele pasteurizado, que já foi degelado, né? O que é degelado? Você está com ele congelado, tirou,
E aí, quando fica uma pedrinha de gelo, ele está frio, né? Aí você coloca na geladeira, ele dura 24 horas, certo? No freezer, o leite cru, que é aquele que sai direto da mama da mãe, ele tem validade de quanto tempo? 15 dias. Ele congelado, tá, gente? E o pasteurizado, que passou por um controle de qualidade, passou por um processo de eliminação de micro-organismos, por um banco de leite humano, ele já tem uma validade de quanto tempo? 6 meses. E aí vem aquela pergunta, então eu já tenho aquele leite, está todo bonitinho, identificado dentro dos freezers, e aí essa mãe de repente retornou ao trabalho, ou precisou sair, e alguém vai ter que oferecer esse leite que ela armazenou no seu freezer para o bebê. Como que eu devo oferecer esse leite para o bebê? Então, para ser oferecido para o bebê, a gente tem que fazer, o leite ele deve ser descongelado. Como é que você faz o descongelamento? Você tira ele do freezer, bota numa bancada. Quando tiver uma pedrinha de gelo, aí você coloca ele na geladeira. Esse leite degelado, cru, ele tem validade de quanto tempo? 12 horas, como eu falei no slide anterior. Aí depois disso, está na hora do bebê fazer a mamada. A gente deve aquecer no próprio frasco em banho-maria. Como deve ser esse aquecimento? E por que temos que aquecer? Nós temos que aquecer pelo fato que quando o leite materno ele sai da sua mama, ele sai morninho. E quando nós vamos oferecer para o bebê, e se a gente oferecer ele gelado, o bebê ele pode estranhar. Então a gente tem que fazer de tudo para que esse leite materno seja pelo menos muito parecido como se estivesse saindo da mama da mãe, certo? Então a gente tem que dar tem que fazer o aquecimento desse leite, só que tem que ser em banho-maria. Não posso aquecer de jeito nenhum no micro-ondas e nem botar ele direto na panela. Tá? Por quê? Porque se você aquecer acima da temperatura adequada, você tira as propriedades benéficas do leite materno. Então, o leite materno, ele é um alimento muito perecível e nós temos que ter um cuidado todo delicado e todo especial com ele. E aí, agora eu vou ensinar como que nós fazemos o banho-maria para aquecer esse leite para oferecermos para o nosso bebê. Você vai colocar uma panela no fogo. Quando começar a sair aquelas bolinhas ao redor da panela, numa temperatura de mais ou menos 40 graus Celsius, como que eu sei que essa temperatura vai estar mais ou menos de 40 graus Celsius? Você vai levar como parâmetro essas bolinhas na lateral da panela, uma temperatura em que você consiga colocar o dedo e não se queimar. Aí você vai apagar aquele fogo, vai pegar o frasco de leite e vai colocar em banho-maria para dar esse leve aquecimento. E aí você vai ficar testando no dorso da sua mão. Quando ele estiver morninho, você pode oferecer para o bebê, tá? Então, o leite materno, só para confirmar, não pode ser descongelado no micro-ondas e nem deve ser fervido de maneira alguma, tá? Porque senão você vai tirar todos os benefícios que o leite materno proporciona para o seu bebê. E aí vem um outro questionamento. Como que eu vou oferecer esse leite para o bebê? Nós temos que evitar ao máximo o uso de mamadeira, tá? E como que os bebês podem tomar esse leite? Numa xícara, no copinho, né? E o que você não consumiu naquele momento, você tem que jogar fora. Você não pode recolocá-lo. Esse leite que foi aquecido, você não pode reaproveitar, colocar mais uma vez na geladeira para oferecer para o seu bebê, certo? Então, não usou naquele momento, infelizmente a gente vai ter que desprezar. E aí agora eu vou estar falando como que devemos oferecer esse leite humano com a técnica do copinho. Porque assim, não é uma técnica tão simples, não é uma técnica que você deve jogar o leite na boca do bebê, ele tem todo um critério que você deve fazer para fazer a técnica de maneira correta. Primeira coisa, você tem que despertar o bebê, né? O bebê ele tem que estar acordadinho. Aí como que você desperta? Você pode massagear os pezinhos, fazer cosquinha na face,
né? Então, o bebê, e outro detalhe, ele não pode estar nem dormindo e nem pode estar agitado, porque um bebê agitado você não vai conseguir fazer a técnica de maneira correta, tá? Então, assim, você não pode deixar esse bebê ficar agitado ou porque está com muita fome ou porque está com algum desconforto. Se tiver, a gente vai ter que acalmá-lo e depois tentar fazer a técnica do copinho. Depois que a gente despertou ou acalmou o bebê, nós vamos acomodar esse bebê na posição sentada ou semi-sentada, né, no seu colo, sendo que a cabeça forme um ângulo de 90 graus, tá? Com o pescoço. E aí, em seguida, nós vamos encostar a borda do copo no lábio inferior do bebê e deixar o leite materno tocar no lábio, tá? O leite tocou no lábio, o bebê, e aí, o que é muito importante, gente, temos que deixar a linguinha solta desse bebê. Você posiciona nos lábios inferiores, deixa a língua solta. Encoste o leite materno até o lábio inferior e aí o bebê vai vir buscar com movimentos de lambida, tá? E em seguida ele faz a deglutição. Essa é a técnica correta. Não devemos despejar o leite na boca do bebê, tá? E agora eu vou trazer algumas dicas para essa mãe que irá retornar ao trabalho, tá? Ela já pode iniciar esse armazenamento desse leite em domicílio 1 ou 2 semanas antes de voltar ao trabalho, porque como a gente falou anteriormente, o leite materno cru, ele tem validade de quanto tempo no freezer? 15 dias. E assim, a gente deve colocar o bebê para mamar antes de ir trabalhar, logo quando retorna do trabalho, a gente deve colocá-lo imediatamente para mamar também, isso tudo para a gente estimular ainda essa produção do leite nessa mama, tá? E aí o bebê também não se desvincular, né? E ele fica com saudade desse contato, né? Pele a pele com a mãe, da amamentação, de fazer a mamada direto no peito da mãe. Então, assim, a gente deve, todo momento que possível, se essa mãe puder almoçar em casa, nesse momento que vai em casa, ela deve oferecer a mama também para o seu bebê, tá? Amamentar durante a noite é muito importante porque a gente mantém essa lactação, tá? No trabalho, se possível, retirar o leite tantas vezes quanto o bebê mamaria, se estivesse com a mãe. Tem algumas empresas que elas são empresas cidadãs, né, que são amigas da amamentação também. Aqui em São Luís eu vejo que a Vale é uma dessas empresas, que elas já fizeram o cantinho próprio para essa mãe fazer o armazenamento e fazer essa estimulação desse leite, né, que isso é uma orientação do retorno ao trabalho. Ela segue todas aquelas orientações que nós já falamos anteriormente, sobre frascos, sobre a higienização pessoal, sobre a coleta e armazenamento. E no final do dia ela leva aquele leite que ela coletou no trabalho mesmo, dentro de uma caixa térmica que já vai servir de alimento para o seu filho no dia posterior, certo? Então tem algumas empresas que proporcionam isso. Se no seu trabalho não tem isso, e no banheiro, se você puder, e algumas vezes você tira pelo menos um pouco só para estimular essa produção e para você também não ficar com desconforto na mama de uma mama muito cheia, certo? Então você pode fazer uma ordenha, uma extração manual de alívio, utilizando aquela técnica que nós falamos da extração manual, que está nos slides anteriores. E nos dias de folga, oferecer o peito à vontade para o seu bebê. Na ausência da mãe, o leite estocado deve ser dado na xícara ou no copinho. Evitar mamadeiras e chupetas, como nós já falamos também. Obrigada.